Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. Pode se assentar. Tome o seu lugar. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Uma vez, numa reunião de liderança, muitos anos atrás, eu vi um homem de Deus que ele dizia assim: se tem uma pessoa que mais precisa de oração, é o pastor. E é pura verdade, gente, eu concordo com ele. Acontece cada coisa com a gente que você fica assim: meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Aí você fica assim: Jesus, que nem, por exemplo, eu estou super cafunchado agora, gente. Meu Pai do céu, pregar a palavra de Deus com meu nariz está terrível. Eu falei: isso tem que acontecer bem agora, Jesus. Acontece cada coisa com a gente que eu peço oração da igreja ao meu favor, por favor. Esses dias a gente teve uma reunião, a reunião geral de obreiros, e eu estava escalado para pregar no primeiro período. Aí eu já estava assim, super nervoso. Eu falei: meu Deus, né, vou pregar e tal, aquele nervo à flor da pele. Aí eu passei a noite, né, fazendo a mensagem e tal, tudo. Aí o dia seguinte, de manhã, na hora de sair, eu fui apertar aquele botãozinho assim, imprimir, né? Aí eu apertei o botãozinho assim, imprimir, aí eu fiquei esperando a impressora se mover, tal, e aquele silêncio absurdo, assim, nada acontecia. Aí apareceu na telinha assim: favor trocar a tinta azul. Eu falei: não, mas não é fotografia, não é ilustração, é só um texto, só precisa da cor preta. Aí você vai lá mexer lá, usar só a cor preta. Esta impressora não tem esse sistema, favor trocar a tinta azul. Tem 300 cartuchos, se um tiver no vermelho, nada funciona. Eu falei: ok, vamos lá no KS comprar a tinta, sem estresse, vamos lá. Abre 10 horas da manhã, ainda é cedo. Fui lá, esperei o negócio abrir, comprei a tinta azul, voltei, coloquei em casa, instalei, apertei o botão de novo, imprimi, houve-se aquele silêncio. Aí, depois de algum tempo, abriu a telinha de novo. Por favor, trocar mais a tinta tal e tal. Eu falei: não. Não, isso não está acontecendo. Abriu a primeira vez e estava mostrando que estava as duas pela metade. Falei: como que está me mostrando agora que acabou, tem que trocar também? Eu falei: eu não acredito. Ok, vamos voltar lá na loja, vamos comprar a tinta. Vamos lá na loja, comprei a tinta, voltei, instalei, aí apertei o botão, imprimir. Houve-se aquele silêncio. Aí abriu a tela de novo. Não reconheço esse cartucho. Eu falei: não é possível, isso não está acontecendo comigo. Falei: ok, vamos voltar lá na loja, né? Paciência. Aí passei no posto, abasteci o carro para ganhar tempo, fui lá na loja. Cadê o dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu falei: eu tinha dinheiro na carteira, cadê meu dinheiro? Ah, esqueci no posto de gasolina. Volta no posto de gasolina, pega o dinheiro, vai na loja, compra a tinta certa, volta para casa, troca a tinta, tudo certinho, bonitinho. Aí você aperta o botão imprimir. Aí sabe o que aconteceu? Houve-se aquele silêncio. E apareceu de novo na telinha assim: erro. Eu falei: não, isso não está acontecendo comigo na parte da manhã. Eu falei: não é possível. Eu falei: isso não é de Deus. Deve ter um espírito, um demônio dentro dessa impressora, não é possível. E, gente, aí eu falei: Jesus da glória. Aí liguei para uma irmã, falei: está acontecendo isso comigo. Ela morreu de rir. Eu falei: ri mesmo, não é com você. Não é você que está acumulando esse estresse todo e tal, tudo. Você já fez isso? Fiz de tudo. Eu falei: eu posso pegar essa impressora, dar uma surra nela? Posso? Será que vai ser muito mau testemunho eu fazer isso? Ela: manda para mim que eu imprimo. Aí você manda para os outros, o outro vai lá, aperta assim, imprimir, imprime, sai tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Gente, as impressoras e eu
temos uma história de terror. Gente, não rola um romance de jeito nenhum entre eu e as impressoras. Não sei o que acontece. Tudo que eu vou fazer, que tem que imprimir, eu já fico assim, meu Deus do céu, tem que subir o Monte Horebe, ficar 40 dias, orar, descer, porque senão, meu pai, por isso que eu falo, gente, orem por mim, por favor, que tem coisas que não é normal, gente. Não é normal, né? E a gente precisa saber lidar com essas coisas, porque elas vêm sobre a nossa vida mesmo, né? Acontece. E às vezes, se a gente não discernir, gente, a razão do problema que está acontecendo, você vai atribuir ao mundo espiritual mesmo, né? E você vai orar, e você vai repreender, e você vai mandar o demônio sair da impressora e tal, tudo, né? Você vai pensar que você está debaixo de um ataque maligno, que aí, de repente, você vai ver, não é nada disso, gente. De repente, realmente, a gente não sabe lidar com o equipamento, realmente a gente não sabe lidar com o negócio, e a gente acaba achando que tem algo maligno por trás daquilo, arquitetando algo contra a nossa vida, né? Aí você dá-lhe oração e nada acontece e tal. Não, isso é forte, né? Então vou levantar uma intercessão, porque esse negócio tem que sair das impressoras, né? Aí repreende daqui, jejua dali e tal, nada acontece. Porque, de repente, gente, a razão desse problema não tem a ver, gente, com o mundo espiritual. Não tem. De repente, gente, pode até parecer que tem, mas, de repente, a razão disso, gente, simplesmente é problema atrás da peça do teclado. Só isso, entendeu? Você não sabe usar direito o negócio, você não sabe usar o equipamento, né? Aliás, faz anos que eu tenho falado para minha esposa, eu preciso fazer um curso para mim dominar essa fera. Acharam na Bíblia? 1 Coríntios 12, verso 7. Acharam? Amém? Amém, gente? Diz assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quando a Bíblia fala aqui, gente, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ele está falando aqui da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele está falando aqui do Espírito de Deus que vem sobre a nossa vida, no momento que você entrega a sua vida para Jesus, no momento que você rende sua vida para Cristo de todo o teu coração, você recebe o presente de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vem morar em você, vem habitar em você, e ele tem a capacidade de dar ferramentas para a sua vida, que eu chamo de dons, que vai fazer com que a sua vida funcione muito melhor, né? Então ele está falando que o Espírito Santo, ele tem essa característica de nos dar ferramentas, dons da parte do Senhor. Verso 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outros, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, ou em algumas versões está discernimento de espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita-nos nesta hora, fala conosco, Senhor, toca o nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Senhor, meu Deus querido, da nossa situação, Senhor Deus, para que nós venhamos orar, Senhor, meu Deus, de forma eficaz, efetiva, Senhor Deus, recebendo transformação e milagres, ó Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Eu oro repreendendo todo espírito de distração, de incredulidade, de dúvida, cansaço e fadiga, fora em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua presença, Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra. Amém? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 10, a parte que fala sobre discernir os espíritos. Eu quero falar com você sobre discernimento de espírito. O que vem a ser este dom, o que vem a ser essa ferramenta preciosa, a qual nós precisamos nos dias de hoje. Quando você olha para a palavra de Deus, ela nos aponta para o passado, para o presente e também para o futuro. E nós precisamos discernir, ou seja, compreender, entender quais são os tempos que nós estamos vivendo.
Nós precisamos nos encontrar dentro das Escrituras Sagradas, porque o tempo vai passando, a Bíblia também ela vai passando, nós precisamos nos encontrar exatamente, gente, aonde nós estamos na Bíblia. Você olha para a palavra de Deus, com certeza você não está lá em Gênesis. Com certeza você não está vivendo os dias de Noé. Com certeza você não está em Salmos, vivendo os dias de Davi. Isso é passado. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê os dias do Filho de Deus na face da terra. Isso 2000 anos atrás, o Senhor Jesus veio. Nós também não estamos vivendo os dias que Jesus veio em carne. Estamos vivendo o Novo Testamento, isso é verdade. Mas também nós não estamos vivendo na época dos apóstolos. Isso já passou, é passado, é Novo Testamento, é para o nosso tempo, sim, é. Mas também nós não estamos. Nós não estamos nos evangelhos, nós não nos encontramos nas cartas de Paulo. Onde nós nos encontramos, então, hoje na Bíblia? Praticamente no livro de Apocalipse. É ali que nós nos encontramos hoje. Qual é o livro da Bíblia hoje que, na verdade, diz respeito à nossa geração, ao nosso tempo? O livro de Apocalipse. É o tempo que nós estamos vivendo hoje e é o tempo que daqui para frente muita coisa vai acontecer, baseado no livro de Apocalipse, que é o livro para os nossos dias e é o livro que vai ser descortinado daqui para frente. Nós precisamos entender, gente, exatamente qual é o tempo que nós estamos vivendo. Para quê? Para que a gente tenha uma aplicação, uma resposta certa diante do momento que nós estamos passando, diante do momento que nós estamos vivendo. Como eu disse, nós estamos aqui realmente, gente, na história final já, da história bíblica, da história mundial, da história assim, da humanidade. Nós estamos indo para os últimos momentos. Qualquer pessoa consegue perceber isso, a ciência fala, os estudiosos falam, os governantes, os religiosos, todos apontam, gente, que a gente está caminhando para o tempo do fim. E no tempo do fim, você olha para a palavra de Deus, fala assim que vai ser dias difíceis, vai ser dias trabalhosos, vai ser dias assim de muita angústia, vai ser dias onde as pessoas vão se tornar muito egoístas, amantes de si mesmas, querendo somente o seu benefício próprio, ouvindo somente aquilo que quer ouvir. Você olha assim para os últimos dias, ali no livro de Apocalipse, fala assim que vai ter aqueles 4 cavaleiros, né, que vão ser soltos sobre toda a terra e vão trazer pavor sobre a história da humanidade. Eu creio que mais ou menos, gente, a gente está principiando esses dias que a Bíblia aponta. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por isso que o mundo está difícil, né? Está acontecendo tanta coisa, os governos estão de uma forma, os governos estão de uma maneira. Aí você fala assim, meu Deus do céu, é o tempo do fim, né? É o tempo das trevas, é o tempo do anticristo. Aí nós precisamos nos levantar e precisamos repreender todo esse mal que às vezes nos afeta. É verdade que às vezes nos toca. Às vezes você vê uma pessoa num determinado país que lança um determinado plano econômico, aprova uma determinada lei econômica, que aquilo afeta todo mundo, afeta outras nações, afeta outros países, afeta a sociedade, afeta a família. Às vezes o problema vai desaguar dentro de casa, na família. Uma única pessoa tomando decisão errada, às vezes afeta a nossa vida, toca a nossa vida. Aí como é que então eu posso entender o que está acontecendo no mundo, na minha casa, na minha família, e orar de forma mais precisa e orar de forma mais eficaz, combatendo todo esse mal? A Bíblia nos mostra aqui, gente, que o Espírito Santo, ele está ao nosso favor, ele está para nos dar ferramentas que vão facilitar a nossa vida, e uma ferramenta que eu vejo que nós precisamos, gente, para esse último momento, para esse tempo que nós estamos vivendo, para que a gente venha orar de forma assim mais eficaz, é o dom, a ferramenta de discernimento de espírito. O discernimento de espírito, queridos, essa ferramenta do Espírito Santo na nossa vida, não é somente aquele dom que o Espírito Santo de Deus, ele de repente ele abre os teus olhos, aí você olha assim, você vê visivelmente um demônio agindo ali, e aprontando, e fazendo, e trazendo aquela destruição, fazendo aquela arte horrível. Aí você, então,
com o olho aberto, enxergando aquela entidade, você repreende ela e manda ela embora, e ela vai e desaparece e tal, tudo. O discernimento de espírito não tem somente essa capacitação da gente conseguir enxergar, gente, o espírito maligno, o mal que está por trás daquela situação, mas o discernimento de espírito, ele vai além disso, gente. O discernimento de espírito, ele vai também te capacitar a você olhar para situações difíceis e você discernir, que significa compreender, que significa conhecer exatamente a raiz, a origem daquele problema. E nós precisamos, nesses dias, queridos, discernir a raiz dos problemas que às vezes nós estamos passando e enfrentando, porque senão nós vamos começar a usar o nome de Jesus, a fé, gente, de uma forma, às vezes, supersticiosa. E aí onde nós não obtemos resultados, porque nós não estamos discernindo o momento, não estamos discernindo a problemática, não estamos conseguindo compreender a origem daquele problema. Por nós temos, queridos, a nossa crença na palavra de Deus, nós compreendemos que tudo que existe foi criado no mundo espiritual, amém? Certo? Tudo que existe teve aval no mundo espiritual. Tudo que está no mundo nasceu do mundo espiritual. Isso é certo, isso é correto, não tem nada de errado nisso. Mas nós precisamos discernir, queridos, que nem tudo é gerado no mundo espiritual. Nós precisamos entender, gente, que aqui na terra, onde eu e você nós habitamos, nós também, como indivíduos, como pessoa, com nossas atitudes, nós podemos gerar situações, podemos gerar dificuldades, podemos gerar problemas. E às vezes essa questão não está relacionada diretamente com o mundo espiritual, e sim com mau comportamento, atitudes, posicionamentos, quebras de princípio. Se a gente não entender isso, gente, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, a gente vai ficar orando, jejuando, indo para Israel, fazendo caravanas, fazendo promessas, pagando promessas, para que a nossa vida seja mudada, e de repente não muda. Por quê? Porque de repente a questão, a origem daquele problema não tem nada a ver com o mundo espiritual. E aqui então que nós precisamos ter o discernimento do Espírito, olhar para aquela situação, olhar para aquele momento, olhar para aquela pessoa e discernir, entender que aquilo não tem nada de espírito maligno naquilo, que é a pessoa purinha que está ali, às vezes fazendo coisas erradas que nem ela está compreendendo, nem ela está entendendo o que ela está fazendo. Aí, ela, de repente, ela vai e começa a orar, e começa a repreender, e tal, tudo, e nada dá certo. Eu tenho, de um tempo para cá, conversado com muita gente, e tenho compreendido que, às vezes, nós espiritualizamos coisas, gente, que, na verdade, são totalmente naturais. Não tem nenhuma ação assim do tranca-rua e do não sei quem e tal que está agindo na nossa vida. Não é. Porque, gente, se a questão é espiritual, que está agindo, por trás de toda a situação, gente, uma única oração, no máximo pela terceira vez, no nome do Senhor Jesus, já resolve o problema. Como, por exemplo, um tempo atrás, muito tempo atrás, havia um casal, crentes, que estavam aquele pé de guerra, aquela discussão violenta, tal, tudo, não se entendiam, não se compreendiam. Aí o irmãozinho foi lá atender o casal. Vem cá, nos ajuda, nós não estamos conseguindo nos acertar. Aí o irmão foi lá, e a casa lá desabando, aquela situação terrível, e ele chegou, no que ele chega do lado de fora, ele olha aquele casal brigando, discutindo, vem um discernimento do Espírito, que nessa hora os olhos dele abrem, e ele vê uma entidade pequenininha que corria de um lado, cutucava o pé da esposa, ela gritava com o marido.
corria do outro lado, cutucava o pé do marido, aí ele respondia com agressividade, e o bichinho ia fazendo esse jogo, o bichinho, demônio de contenda. E o irmão do lado de fora, ele viu aquilo, ele falou, para, gente, para. Chamou a atenção dos crentes ali do casal, falou, vamos orar, porque o problema de vocês é de origem espiritual. Tem um demônio de contenda no meio de vocês. E eles não perceberam isso. Por isso que eu falo, é importantíssimo você buscar essa ferramenta do Espírito Santo, discernir o que está acontecendo, para que você não venha tentar resolver um problema espiritual de forma natural, para que você não venha tentar resolver um problema de ordem natural usando o espiritual. Não vai dar certo isso nunca. Aí o irmão orou, repreendeu, mandou embora, o bichinho foi embora, saiu, bateu em retirada, porque foi usado o nome de Jesus da forma certa, no momento certo. O bichinho foi embora. Não teimou, não, foi embora. Tem uns que teimam, mas você vai lá 2, 3 vezes, no máximo, vai embora. Aí os olhos deles se abriram. Aí o entendimento deles clarearam. Aí eles conseguiram conversar, conseguiram se acertar. Qual era a origem dessa discussão? Qual era a origem dessa contenda? Era totalmente de âmbito espiritual, a qual foi usado o discernimento do Espírito, a oração no nome de Jesus, e resolveu. E a coisa melhorou. Nunca mais brigaram dessa forma, nessa intensidade, nunca mais. Agora, nós precisamos discernir, gente, as situações, para que a gente agora, em qualquer briga, em qualquer discussão, a gente agora, em nome de Jesus, eu repreendo esse bichinho maligno, agora eu já sei qual é o demônio que põe o casal um contra o outro. Vamos orar repreendendo o espírito de contenda. Aí ora, não acontece nada. Ou jejum, o negócio é forte. E jejua 21 dias, e a contenda permanece. Temos que subir o monte, vigília no monte, vai, aí não dá certo. Vamos para Israel então, fogueira, não sei o que tem das contas, vai lá para a fogueira, também não dá certo. E eu tenho encontrado várias pessoas assim, gente, que estão orando e repreendendo, e sabe, quase exorcizando o negócio, e nada acontece. E quando isso fica sem resposta, qual é a primeira impressão que vem na cabeça da gente? A oração não funciona, a oração ela não tem poder, o nome de Jesus não tem poder, Deus não quer fazer isso, de alguma forma, de alguma maneira, Deus não quer se intrometer nessa situação, Deus me abandonou, Deus me deixou, e a gente assim agora começa a apontar para os céus, achando que Deus não está interessado, gente, em nos socorrer. Então a gente começa a fazer atribuições espirituais para um problema que, de repente, gente, é meramente relacional. Só isso. Não tem nenhuma ação espiritual naquilo. E às vezes nós estamos assim espiritualizando aquela situação, né? Achando que aquilo é totalmente, unicamente, gente, de cunho espiritual. E não é. E nós vamos entender isso através do discernimento de espírito, que de repente alguma coisa no nosso relacionamento, gente, está faltando. Que você vai ver, às vezes, está faltando conhecimento, informação, aprendizado, postura. Aí você vai ver que, de repente, essas coisas estão a faltar no relacionamento, que é de âmbito natural. E nós, às vezes, estamos tentando, achando que tem alguma outra coisa maior por trás daquilo, quando, de repente, é só uma aplicação humana que não está sendo aplicada da forma correta e devida. Vou dar alguns exemplos para que os irmãos possam compreender melhor o que eu estou falando, e geralmente onde nós mais erramos é no âmbito do relacionamento, gente. Alguns anos atrás, a gente foi fazer o seminário Veredas, numa igreja em Haiti, e caiu um casal comigo naquele grupo, crentes já, muito tempo já na igreja, tal, e eles estavam 28 anos casados, gente, o relacionamento deles estava para lá de péssimo.
Aí eu conversando com eles e tal, tudo, e eles tentando descobrir a origem, por que eles estavam daquele jeito, e pastor, ora por nós e tal, nós precisamos de muita oração. Eu falei, amém, nós vamos orar, mas me conta a história de vocês, como é que é a história de vocês, né? Qual foi a última vez que vocês saíram junto? Aí ficaram um tempão parado, um olhou para a cara do outro, ficaram sem responder. Foi na lua de mel? Qual foi a última vez que vocês viajaram sozinhos para ir para um hotel, alguma coisa assim? Nunca aconteceu. Eu falei, nunca? Não, nunca. Vocês estão 28 anos casados e vocês não saíram para lugar nenhum? Não. Certeza. Nunca rolou assim um parque, nunca rolou um cinema, nunca rolou assim um shoppingzinho de mãozinha dada e tal, vamos lá passear e tal, tudo. Não. Eu falei, como é que vocês estão sobrevivendo? Entendeu? Aí, gente, o casamento estava desatando, despencando, só estava sendo segurado porque estavam orando. Mas a oração ali, gente, não vai resolver esse tipo de problema. Porque ali não é um problema de ordem espiritual. Ali é um problema de ordem humana que está acontecendo. Ali é um problema, gente, que a pessoa não está sabendo como cuidar daquilo que Deus deu para ela. O casamento é seu. O casamento vem de Deus. Foi Deus que nos deu essa graça maravilhosa, amém? Formidável, tremenda, angustiante às vezes, mas tremenda. Daqui 18 dias, minha menina está aí de volta. Me ajuda, Jesus. Está sendo traumático. É maravilhoso, mas o casamento é seu. É seu. Foi Deus que te deu para que você tome conta de Eva. Eu já preguei isso antes. Evinha é sua, é você que toma conta dela. Não é Deus, é você. O casamento vem dele, mas quem cuida é você. E a gente tem um entendimento errado, que se nós estivermos orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, subindo um monte, madrugadas afora, cheio do Espírito Santo, o Senhor vai cuidar do meu casamento. Vai não! É você. É você que cuida. O relacionamento é seu. É você que cuida dele com entendimento do que é um casamento. É você que cuida dele com entendimento dos princípios que regem o casamento. Porque, às vezes, nós estamos orando para que nosso relacionamento seja restaurado, mas, de repente, a gente está quebrando um monte de princípio dentro do casamento. Ou, às vezes, a gente não sabe que está quebrando. Desconhece aquilo. Quando eu vou conversando com as pessoas, eu vejo que elas entraram no relacionamento sem conhecimento, sem entendimento, às escuras. Deram aquele tiro assim no escuro, porque eu amo, em nome do amor, nós vamos vencer o mundo. Vence nada. Anos depois, como é que está a história, né? Aí nós olhamos para o céu e falamos assim, Deus foi o Senhor que me deu essa mulher. Culpamos a Ele. Deus foi o Senhor que me deu esse homem. Culpamos a Ele. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em casa? Eu estou vendo, filho. Você já viu a quantidade de livros que eu já publiquei sobre casamento? Você já viu? Você já viu a quantidade de seminários que existe para casamento? Você já viu a quantidade de material, de informação que existe para enriquecer o relacionamento conjugal? Você já viu? Tem um monte. Eu já vi muitos homens que tiveram essa experiência da esposa trazer assim um livro e dizer assim, tá vendo aqui, ó, que livro bom, leia! Vai ficar lá na estante. Aí o cara ora, jejua e tal, e aquilo, e repreende o espírito de Jezabel e tal, e a mulher é isso, a mulher é aquilo outro, mulher rixosa, amarga, e não sei o que tem das contas. Cadê o Deus? Ele chegou na sua casa na forma de um livro. Ele chegou na tua casa, às vezes, na forma de uma informação. Dessa forma, dessa maneira, gente. Porque é dessa forma, dessa maneira, que pela primeira vez Deus vai se revelar a nós, é através da escrita. É através da sua palavra escrita. É a primeira manifestação de Deus, através da escritura, que precisa ser lida.
Aí nós temos um manual de vida, de existência, nós não lemos a Bíblia. Porque hoje nós temos crentes não praticantes, né? Tem isso, né? O que a Bíblia diz sobre os relacionamentos? Nós não sabemos. Essa é a verdade. Os livros, eles simplesmente explicam, gente, os mandamentos. Os livros simplesmente vão te dizer um entendimento aprimorado do que as Escrituras diz, como reger um casamento melhor. E aí que está a solução. Aí se a gente não lê, não vai atrás, não faz aquilo que no natural nós podemos fazer, aí dá-lhe jejum, dá-lhe oração, caravana, grupos de intercessão, nada acontece, porque é mais simples do que você pensa. O problema é que a gente está aplicando de forma espiritual o antídoto para um problema, gente, que é meramente de origem, gente, natural. Às vezes a pessoa no natural ela não está fazendo o que ela pode fazer, entendeu? Aí ela tenta acionar o mundo espiritual e não dá certo, gente. Por quê? Porque não é o mundo espiritual aquilo. Aquilo é uma responsabilidade humana que precisa ser assumida e entendida. Discernimento de espírito, gente. Você vai olhar e você vai entender que, nossa, não tem nada de demônio, não tem nada de maldição nesse negócio, não precisa quebrar nada ali, entendeu? É adquirir conhecimento, posição. E isso, gente, o discernimento de espírito vai trazer para nós, entendeu? Amém? Uma outra coisa também que eu vejo que a gente espiritualiza assim demais e tal, tudo, gente, relacionamento de pais e filhos, gente. A Bíblia diz assim, que os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos. O que significa? Significa que os pais podem passar dos limites com os filhos. Significa que os pais podem apertar os botões errados na vida dos filhos e eles ficarem irados. Aí, os pais vão lá, apertam os botões errados na vida dos filhos, os filhos ficam irados, porque os pais estão apertando os botões errados na vida dos filhos, o filho fica irado, em nome de Jesus, espírito de rebelião, de desobediência, sai dessa criança, sai desse menino, e tal, capeta, demônio, sai dele agora, em nome de Jesus. Aí tem famílias assim, gente, que os jovens, eles passam praticamente por uma sessão de exorcismo. Os pais, vem cá, ajoelha aí, e vamos repreender esse demônio na vida desse menino. Sai, capeta! Aí não acontece nada. O negócio é forte, está amarrado esse negócio na vida do menino, está forte. Vamos levar ele para a igreja, para aquele homem chamado pastor. Pastor, nosso filho é desobediente, rebelde, insubmisso, conversa com ele, dá uma lição de moral nele. Ah, é? Vem cá, o que está acontecendo com você? Aí eu sentei com o jovem, comecei a conversar com ele, né? O que você fez aqui, né? Que a sua mãe está iradíssima com você e tal. Por que você foi fazer isso, né? Aí ele falou, eu fiz de propósito. Ele falou, rapaz, você não pode fazer isso, né? E eu expliquei para ele e tal, tudo. Eu falei, mas qual foi a razão que você fez isso? Por que você aprontou esse negócio com a sua mãe? Ele falou, pastor, é chata demais. Eu não aguento ela. Eu não gosto dela, estou com raiva dela. Não sabe conversar, só me trata mal, só me trata nos trancos e no barranco, tudo é no berro, tudo é no grito. Eu não aguento mais. Aí ele foi contando como é que era a vivência dele com a mãe, e falou assim, rapaz, sua mãe é difícil, hein? Olha, vamos orar pela sua mãe, viu? Vamos orar, né? Gente, não tinha nada de demônio ali, de espírito de rebelião, de insubmissão, de capetagem, de desobediência. Não tinha, gente. Simplesmente era os pais passando dos limites com os seus filhos, apertando todos os botões errados, e chega uma hora que a paciência, ela tem limite. E principalmente na vida dos jovens, né? Eu falei, rapaz, aí você toma cuidado para você não desonrar sua mãe, não desrespeitar ela, tal, tudo. Tenta estabelecer o diálogo, tenta conversar. Não tem conversa com essa mulher. Sempre tem a razão, sempre sabe de tudo. E, gente, é aqui que nós precisamos ter o discernimento de espírito. Por mais que a gente possa ser o pai, a mãe, sermos muito mais velhos do que eles, tenha certeza, nós vamos errar. Nós vamos falhar, sim. Nós somos imperfeitos, sim. A grande
dificuldade, gente, da gente aplicar o remédio certo nas coisas, é porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade de reconhecer, gente, que o erro está em nós. Não tem nada de capeta na situação. Não tem nada do maligno na situação. Às vezes é uma falha nossa, como pessoa mesmo. Não estamos entendendo aquela situação, não estamos entendendo o momento. Por isso, gente, discernimento de espírito vai levar você a compreender a situação, compreender o momento, compreender o que está acontecendo naquele momento. E você aplicar o remédio certo. Quer ver uma outra situação? Bem interessante. Quem tem filho tem um filho. Quem tem filha tem mais do que um filho. Quem tem filha tem uma pedra preciosa em casa. A gente é mais solto com os homens e mais zeloso com as meninas. E por mais que eles sejam filhos, vão crescer. Vão gostar de pessoas. Vão ficar enamorados de pessoas. Aí, de repente, você vê que aquela princesinha cresceu. Não é mais uma criança, já é uma moça. E, de repente, você recebe a notícia que ela estava no parque com alguém. Estava beijando um rapaz. Como você aborda uma situação dessa? E você é da igreja! E você é da casa de Deus, e você tem um cargo na igreja. Imagine se os irmãos ficarem sabendo disso. A sua filha, linda, bonita, maravilhosa, santa, está com um rapaz que você não conhece. Como é que você vai abordar essa situação? Entendeu? Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de lascívia, sem vergonhice e tal, e não sei o que tem, e vamos repreender, depois vamos meter a vara e tal, aquela coisa toda. Como é que se aborda essa situação? Por isso que eu falo, o discernimento de espírito é necessário. Aí você ora a Deus e pergunta, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Qual é a origem disso? Aí, de repente, você vai ver, gente, que não tem nada de maligno, não tem nada de lascívia, não tem nada de imoralidade envolvendo. Aí você chama a pessoa para conversar, debaixo do discernimento espiritual, você vai conversando com a pessoa, conversando, perguntando os porquês e tal, antes de falar qualquer coisa, antes de estabelecer qualquer sentença, antes de colocar qualquer tipo de disciplina, você vai conversando, de repente você percebe que não é nada daquilo que você imaginava ou pensava. Que a razão daquilo não tinha a menor malignidade, não tinha a menor falta de vergonha, lascívia, imoralidade envolvido. Nada. De repente você começa a compreender que os amigos estavam criando toda uma pressão, todo um contexto, e o jovem, na sua imaturidade, simplesmente não soube como reagir diante daquilo. Simplesmente isso. Aí, em vez de você orar, repreender, disciplinar, e você conversa e você ensina. Entendeu? Aí dá tudo certo, gente. Porque o que eu já vi de pai e de mãe abordar problemas, gente, que são naturais da criança, que são naturais dos jovens, de forma espiritual, gente, e perder os seus filhos, gente, é muito grande. Porque não estão discernindo, gente, que aquilo, gente, é um momento, que aquilo faz parte realmente da existência do ser humano. A gente pensa, porque a gente está dentro da igreja, gente, os nossos filhos são semi-serafins, semi-anjos, nunca vão errar, nunca vão falar nada, nunca vai sair um palavrão, nunca vai mentir. A gente pensa tudo isso. Quando todo o natural vai acompanhar eles também. E você, nessa hora, vai ter que ter o discernimento do Espírito para não fazer besteira nessas horas. Amém? Discernimento de Espírito.
Uma outra coisa também, gente, que nós precisamos discernir, gente, muito bem as situações, essas situações que nem, por exemplo, que eu vejo muito, é quase uma superstição no meio evangélico, né? Eu vou na igreja, faço tudo certinho, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, né? E a pessoa ela tem quase que uma superstição baseada na vida material, na prosperidade que Deus vai dar para a vida dela. Ela vem aqui na frente e ela vem entregar a oferta dela, o dízimo, ela coloca lá e plim! Um passo de mágica. Aí ela vai sair lá fora, o carrinho dela de placa amarela virou um Mercedes. Aí ela vai sair lá fora, vai passar o cartão lá, já tem mais 2 zeros na conta dela, ou 3, né? E assim tal, e ela pega as escrituras, vê, agora eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, aleluia, vamos para o shopping, vamos para a compra, Senhor Deus e Pai, paga esse negócio em nome de Jesus para mim, entendeu? Aí, o que acontece, gente? Nada. E eu encontro muita gente frustrada na vida financeira, porque acha que a vida financeira é um passo de mágica, entendeu? Que tudo vai acontecer. Eu vejo pessoas assim que às vezes vêm conversar comigo, eu estou no aperto, eu estou numa quebradeira e tal, tudo, né? Mas como é que você está lá no trabalho? Como é que está lá no seu emprego? Tem uma semana que eu não vou. Eu falei, nossa, mas por quê? Não, porque uma dor no pé e tal, eu não fui. E mês passado, não, uma dorzinha de cabeça, tive que faltar 3 dias. E no outro mês, né, que aconteceu? Não, o pneu furou, levei uma semana para consertar. Não, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Não, não vai dar, não. Pode invocar o céu, gente, pode fazer promessa, pode juntar as mãozinhas, gente, pode ler o Salmo 91 quantas vezes quiser. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, isso não, isso tem a ver com responsabilidade, isso tem a ver com braço para trabalhar, entendeu? Aí a pessoa vai, trabalha, tal, soa, dobra o joelho e fala, Deus, obrigado pelo meu dia de hoje, pelo meu trabalho, abençoa o fruto do trabalho das minhas mãos. Aí tudo dá certo, o fruto do trabalho das minhas mãos. Aí a gente ora, Deus me abençoa, Deus me prospera, mas cadê o fruto do trabalho da tua mão? Eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Cadê para me abençoar? Não tem esforço. Mas a pessoa crê, gente, que nesse momento de vir e dar a oferta, o dinheirinho vai ter 30, 60, 100 vezes mais de multiplicação. Não vai acontecer, não. Se você não encarar de forma responsável o trabalho, se você não pegar no batente firme, com alegria, entendeu? Com entusiasmo, sabendo que você não está fazendo para o homem, nem para você, mas para ele, aí vai dar tudo certo. Aí você vai orar em nome de Jesus, a multiplicação vai vir, tudo vai acontecer, gente. Tem gente que ora, quer que Deus abençoe e tal, tudo, a vida dele, mas você vai ver, é uma desordem total. Um tempo atrás, eu entrei na casa de uma pessoa, eu fiquei assim, vocês estão de mudança ou passou um dichinho aqui? Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu fui entendendo com o passar do tempo que eles viviam daquela forma, daquela maneira. Eu falei, meu Deus, como é que encontra um copo aqui nessa casa? Como é que encontra uma camisa nessa casa? E a gaveta, como é que alguém vai encontrar uma cola, uma tesoura? De nada no lugar. Aí você vai ver a vida financeira também, é uma desordem, uma desorganização, não existe controle, não sabe quanto tem de entrada, não sabe quanto tem de saída, é um descontrole total. Mas ele acredita na prosperidade que Deus tem para a vida dele. E Deus tem. Mas Deus não abençoa nada que está desorganizado, gente, que está bagunçado, que é um caos. Não está. Ele não faz isso. Tem que ter organização, tem que ter controle, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Então, queridos, se a gente não tiver o discernimento de espírito, a gente vai ficar atirando onde não deve atirar. Pedindo para que Deus venha com intervenção, onde, de repente, o fator humano está falhando. E Deus esperando que você simplesmente faça aquilo que no natural você pode fazer. Você pode fazer aquilo. Um outro exemplo, gente, que nós erramos muito nesse sentido, existem algumas enfermidades, gente, que são de origem espiritual, sim.
Existem algumas doenças que são de origem maligna, sim. Mas como eu falei para vocês, se é de origem espiritual, uma oração, 2 ou 3 no máximo, aquilo já é resolvido, já passa, já melhora, entendeu? Mas eu conheço muita gente que não toma remédio de jeito nenhum. Ele acha falta de fé tomar remédio. Ele acha. Não sei por que ele acha. Falta de fé, tomar remédio. Falta de fé, ir no hospital. Eu conheço crentes que acham falta de fé você ir no hospital. Mas por que seria falta de fé se a pessoa quer ser curada? Não está doente? Não quer sarar? Não quer curar? Tomar remédio vai fazer o quê? Vai fortalecer a doença? Vai deixar ela mais forte, mais resistente? Não. Remédio é para curar. Hospital é para o quê? Você chega lá e toma um soro para que a enfermidade fique super forte e acabe com sua vida? Não. Você vai lá para sarar. Aí o discernimento, gente, de espírito é necessário. Tem coisas que você vai orar e vai acontecer na primeira, tem coisas que você vai orar e vai acontecer na terceira. Depois de um tempo que você orou, nada aconteceu, opa, peraí, presta atenção. Tem algo no natural que você precisa fazer, que talvez você não esteja fazendo, e você está esperando que isso venha a ser respondido de forma espiritual, sobrenatural, quando de repente o natural que você precisa fazer, você não está fazendo. Eu já conversei com pessoas, gente, debaixo de muita agonia, de dor, que eu falei, mas você não foi no hospital ainda? Não, eu estou orando. Mas por que você não foi no hospital ver isso? Você nem sabe o que é que está acontecendo com você. Você deveria, pelo menos, ter ido no hospital para ter um diagnóstico claro, para entender se isso é de origem natural ou se isso é de origem espiritual. Aí você pode orar de forma muito mais eficaz. Mas a pessoa fica lá orando, orando pelo desconhecido. É como se estivesse alicerçando a fé, gente, numa superstição. E não funciona assim. A gente tem que entender que no mundo natural nós temos a nossa interação, responsabilidade e papel para fazer. Se você não fizer isso, não vai acontecer. Um tempo atrás, a minha esposa ficou muito doente, e a gente orava, a gente repreendia, e aquela coisa toda, aquela batalha toda, tal, tudo. E foi no médico, e o médico falou, não, tem que passar por uma cirurgia, tem que passar por uma operação. Eu não quero. Mas o médico falou que é necessário. Mas eu não quero. Vamos orar. Nós oramos ao Senhor. Senhor, como o Senhor quer curar ela? Ele falou assim, eu quero que ela vá para o hospital. Foi assim, dessa forma. Deus podia curar ela? Podia. Entendeu? Deus podia sarar ela através da oração? Podia. Mas naquele momento, a forma como Deus queria curar a minha esposa era no hospital, gente. Era dessa forma. Era dessa maneira. Aí, se você não aplicar o discernimento espiritual, você fica lá, não, está amarrado em nome de Jesus, isso vai cair por terra, e você às vezes vai morrer, e a coisa não vai acontecer, porque de repente no natural estava proposto algo para você fazer, mas você na sua cabeça, achando que tudo é de ordem espiritual, e vai ser respondido de forma totalmente espiritual e sobrenatural, vai levar você a passar por situações difíceis, por muitas dores. E às vezes não é dessa forma. Por isso que eu e você, nós precisamos, gente, do discernimento de espírito. Saber como é que Deus quer resolver aquela situação. Deus falou, quero que você passe por hospital, passe pela cirurgia, eu tenho um processo com você por essa situação. Eu tenho algo para te ensinar através dessa situação. Minha esposa foi, fez a cirurgia, passou pela cirurgia, ficou 0 bala. Assim. Aí a gente começa a entrar em questões. Não, por que Deus não me curou? Curou sim. Usou o médico lá, gente. Usou o remedinho ali, entendeu? Tem gente que às vezes fica agonizando, gente, de dor, porque quer ser curado através da oração. Se orou uma vez, orou 2 vezes, toma um remédio, filho. Isso é falta de fé? De forma nenhuma. Isso se chama prudência. Prudência.
E às vezes, gente, por nós não temos o discernimento de espírito, a gente vai cometendo uma série de imprudências e a gente vai orando e vai repreendendo, a coisa não vai acontecendo, a gente fala, não, é uma maldição, não, é macumba isso, é obra de feitiçaria, nós precisamos ter uma sexta-feira da libertação, do quebra-quebra aqui, vamos quebrar tudo aqui agora, né, e tal, tudo. Aí vem, ora, aquela sexta-feira forte, né? E repreende os demônios, as entidades, repreende os principados, a potestade e tal, e faz guerra espiritual, volta para casa, nada muda. Porque, de repente, não é nada disso, gente. Eu não gosto de piada, eu não gosto. Mas tem uma ilustração que é engraçada, mas é pura verdade, né? Que é também de exemplo de casal brigando, né? Um casal lá, aquele quebra-pau todo, né? Discutindo tal, tudo. Aí o pessoal chega repreendendo o diabo, o capeta, o Lúcifer, sai daqui, vai embora e tal, tudo, né? E, de repente, o negócio aparece lá e se manifesta. Fala assim, gente, eu não tenho nada a ver com essa situação, não. Isso aí é eles mesmos, entendeu? Eu nem coloquei a minha mão nisso. Não joguem a culpa em mim. É uma história engraçada, gente, mas que às vezes tem um fundo de verdade, sim. A gente, quando começa a passar por situações difíceis e tal, tudo, a gente acha que somente é de cunho maligno, totalmente diabólico, totalmente das trevas. Alguém, não sei aonde, fez uma obra contra a sua vida, né? Aí você tem que, não sei aonde, desfazer isso e tal, tudo, e acaba se comprometendo mais ainda. Às vezes a gente não tem nada a ver. Às vezes, de repente, é um erro nosso, totalmente humano. Às vezes é a falta do conhecimento que a gente não tem da situação. Então a gente faz a leitura totalmente errada, totalmente equivocada, né? Eu já vi assim situações assim, gente, de, sabe, aquela situação assim que você chega na surdina assim para assustar o pessoal. Você já passou por momentos como esse, que você vai se entrincheirando assim, ó, e você vai se aproximando e você de repente faz um barulhozinho e o pessoal percebe. E o pessoal já começa a falar, em nome de Jesus, sai daqui, capeta e tal, tudo. Aí vira aquela intercessão, batalha espiritual, tudo, e de repente você aparece. Não é nenhuma entidade que está visitando. É um fator humano somente que está ali. Eu não quero que você seja descrente quanto ao mundo espiritual. Ele é real, a fé é real, a oração funciona, o nome de Jesus é poderosíssimo quando ele é aplicado, gente, da forma correta. A gente não pode usar o nome de Jesus irresponsável, em cima de algumas imprudências que nós estamos cometendo, entendeu? Quando Jesus fala assim, que tudo que você pedir no nome dele será feito, isso é pura verdade. Quando você acerta a sua vida, quando você coloca a sua vida coerentemente com os princípios da palavra de Deus, quando você tem uma coerência no seu casamento, quando você tem uma coerência no relacionamento com os teus filhos, quando você tem uma coerência com as tuas finanças, quando você tem uma vida responsável no seu trabalho, aí você vai orar no nome de Jesus, você vai ver, o céu vai abrir, as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo, se tiver demônio, se tiver qualquer ação maligna ali, já vai cair por terra imediatamente. Mas se o problema se tornou crônico, tenha certeza, está faltando conhecimento aí. Para finalizar, Jesus ele diz assim, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Em algumas versões está até da forma assim, o meu povo ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento, gente, das situações, exatamente como elas são. Qual é a origem desse problema? Discernimento de espírito. Como é que eu faço isso? Ore, ore. Aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, ora, Espírito Santo, me dá o discernimento dessa situação. Eu quero compreender, eu quero entender o que está acontecendo. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Olha o que o conhecimento faz. Jesus diz assim, ó, conhecereis, conhecimento, a verdade, e ela te libertará. Você precisa ter o conhecimento da verdade que está por trás daquela situação. Será que realmente isso é espiritual? Será que realmente isso aqui é só de caráter humano?
ou realmente isso aqui é de origem maligna. Discernimento de espírito. Amém? Agora, para encerrar de verdade, tá? A grande confusão está, gente, no nosso entendimento de como nós somos feitos. Você é um espírito que tem uma alma e possui um corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. São 3 departamentos diferentes que formam a sua existência. Eu me lembro quando eu abordei de uma forma não sábia uma pessoa que estava do meu lado trabalhando. Eu queria pregar o evangelho para ela. E eu virei para o rapaz que estava assim trabalhando do meu lado. E eu abordei ele de forma errada. Eu usei aquele versículo da palavra de Deus que diz assim: se hoje pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Na hora que eu falei isso para ele, ele deu um passo para trás, os olhos dele abriu desse tamanho, ele entrou em desespero, gente, desespero. Ele falou: moço, eu não sei nada disso, não. Eu fui criado num sítio, é a minha infância, eu sempre obedeci meu pai e minha mãe. 5 horas da manhã eu já estava lá tirando o leitinho da vaca e tal, eu fiz tudo certinho que meu pai e minha mãe estavam fazendo. Eu falei: calma, calma. Na hora que ele olhou para mim com aqueles olhos assim, eu percebi, gente, que ele pensou que talvez eu era o bicho, tentando pegar a alma dele, roubar a alma dele, entendeu? Ele não sei nada disso, não. Aí eu fui explicando para ele, aí que ele entendeu, gente, que ele tinha alma. Aí, para mim explicar o plano de salvação para ele, eu tive que explicar para ele que ele tinha uma alma que tinha que ser salva. Aí que ele entendeu que ele tinha alma. Ele não tinha esse entendimento. E às vezes a gente mistura, gente, o espírito com alma facilmente. E aí é onde a gente não consegue discernir, gente, se o problema é de ordem espiritual ou se é de ordem emocional. Aí a gente usa tudo para tudo. Não, a gente usa uma coisa para tudo, e às vezes não é dessa forma. Então a gente precisa entender essas diferenças. Corpo, seu corpo. Corpo é de quem? De quem é o seu corpo? É seu. O seu corpo ele só é a habitação do Espírito Santo, a responsabilidade é sua. Você é o zelador do corpo. Não é o Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo habita em você, agora você vai botar tudo para dentro. Não, o Espírito de Deus está em mim. Queima, Espírito Santo, queima essa caloria. Queima, queima, queima. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu já vi gente fazer isso. Pega um monte de fast food, põe no prato. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor, que isso não venha fazer mal para o meu organismo. O colesterol vai lá em cima, você vai infartar assim, você vai bater com as 4. Não adianta esse negócio, Deus me livre e repreenda em nome de Jesus, está repreendido. Se você continuar quebrando os princípios, gente, se alimentando mal, comendo mal, achando só porque você está servindo a Deus, Ele vai guardar a sua vida, não vai acontecer. Eu atendi um rapaz, gente, que estava revoltadíssimo, anos desviado da igreja, porque o pai dele morreu de ataque cardíaco fulminante, ele culpava a Deus. Deus levou meu pai, Deus é injusto e tal, tudo, Deus é mau. A Bíblia diz que Deus é bom sempre, sempre. Aí nós precisamos discernir a situação, fazendo as perguntas certas. Senhor, é verdade que o Senhor levou o pai desse rapaz para deixar ele órfão logo cedo, na miséria, na orfandade? Senhor, isso é verdade? Deus falou, não. Ele morreu de ataque cardíaco porque foi churrasco demais. Era churrascada quase todo final de semana. Aquele bife com aquela coisa branca ali, pá, e pá, e pá, e pá. Aí vai orar em nome de Jesus que nenhum mal aconteça comigo. Não vai, gente. Vai bater com as 4 mesmo. Vai arrebentar tudo. Está quebrando princípios concernentes, gente, aos limites da saúde, do físico. Alma. Alma. Sede dos nossos sentimentos. A pessoa está arrebentada, gente, porque, nada nesse sentido está sendo feito. Aí levam a pessoa para uma sessão de exorcismo, entendeu? Vamos orar aqui agora, todo mundo passa óleo na mão, vamos repreender, põe o olho na cabeça dele agora, derrama o óleo na cabeça dessa pessoa, manda o capeta embora em nome de Jesus, aí repreende espírito de rebelião, de insubmissão, de avareza, tal, vai embora, espírito de Acabe, sai dele em nome de Jesus. Aí fica pior, gente. Por quê? Está ofendendo a pessoa de algo, gente, que não tem nada de espiritual ali, gente. Nada.
simplesmente no âmbito sentimental, nada está rolando, nada está acontecendo, nada está fluindo. Eu já vi assim casais, gente, assim, que são verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Entendeu? Eles estão lá no shopping, assim, de mãozinha dada, eles veem alguém da igreja. Entendeu? A irmã fulana de tal, vai conversar com o irmão fulano de tal. Quem é a irmã fulana de tal? É a esposa dele. Não é mais fácil falar assim, vai conversar com a minha esposa. Não, vai conversar com a irmã fulano de tal. Vai conversar com o irmão fulano de tal. Quem é o irmão fulano de tal? É o marido. Entendeu? Horrível isso. Somos crentes, somos de Deus? Sim, somos, mas e a alma? A alma é você que tem que alimentar ela, cuidar dela, brincar, rolar no chão, fazer cócega um no outro, tacar o travesseiro um no outro. Me respeita que eu sou pastor. Gente, que besteira é essa? Eu conheço pais que não vão no cinema com os filhos porque tem um cargo na igreja. Entendeu? Gente, não é Deus que vai entrar no cinema com a gente. Aliás, você vai lá, Ele já está com você, porque Ele está conosco em todos os lugares, porque Ele habita em nós. Mas tem coisa, gente, que é na alma, e você quer resolver no espírito, não vai dar certo. Você já viu se alguém falar assim, olha, eu vou levar meu filho num psicólogo? Você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num psiquiatra. Não, em nome de Jesus, vamos orar, vamos repreender isso. Sim, vamos orar, repreender isso, e você vai buscar um bom profissional. Eu já percebi, em sala de aconselhamento, que tem gente que precisa de psicólogo, gente, de especialista, de um profissional naquela área, e alguns de um psiquiatra mesmo. Ele passou tantos limites, gente, ele quebrou tantos limites, que na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ele não está quebrando princípios espirituais, ele está quebrando princípios naturais, e quer resolver de forma espiritual. Nunca vai dar certo isso, gente. E também, nós somos feito nosso espírito. Então, é onde que você tem que alimentar o seu espírito, mas é aqueles entendimentos que a pessoa fica sentada no sofá, Netflix, pipoca mais Netflix, e ele acha que ele está construindo o ser espiritual dele dessa forma. Aí, na hora que ele vai usar a fé, não funciona. Por quê? Porque ele ficou alimentando a carne, não o espírito. Aí, a pessoa vai orar no nome de Jesus, não rompe nada, não quebra nada. Nada acontece, por quê? Só alimentou a carne. O espiritual mesmo não faz nada, não dá nada para o espírito, nada de palavra, nada de oração, entendeu? Vive totalmente natural. Aí vai usar o nome de Jesus, não funciona. Claro que não vai funcionar. Está investindo numa outra área e querendo que essa aqui prospere, não vai dar certo. Está quebrando princípios no mundo espiritual. Então, para que a gente venha dar a resposta certa, gente, entender as coisas da forma correta e aplicarmos a fé de forma correta em o nome de Jesus, é importantíssimo nós orarmos ao Espírito Santo e falar, nos conceda discernimento, para a gente entender o que está acontecendo conosco, para a gente entender o que está acontecendo com os outros, para a gente entender o que está acontecendo no nosso relacionamento, qual é a razão daquilo mesmo, entendeu? Aí o discernimento de espírito vai te mostrar, olha, isso daí é espírito mesmo, pode repreender. Olha, isso daí é carência afetiva, está precisando de abraço, está precisando de atenção, está precisando de carinho, está precisando de cuidado. E a gente acha que essas coisas não são espirituais, gente. Entendeu? Está precisando disso. Aí o discernimento de espírito vai te levar à verdade que está por trás daquela situação. Aí uma única oração no nome de Jesus vai desabar toda a estrutura, tudo vai mudar, porque você está aplicando de forma correta, gente, a oração e o nome do Senhor Jesus, assumindo as responsabilidades, conhecendo os princípios. Aí tudo nos irá bem. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar ao Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Se você já entregou sua vida para Jesus, já rendeu sua vida para Ele, tenha certeza que o Espírito de Deus habita em você, e Ele tem essa ferramenta à sua disposição. Você somente precisa orar e pedir para Ele te dar essa ferramenta, te conceder essa ferramenta. Não somente aqui nesse momento, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos disso, gente, do discernimento de espírito.
Quer ver uma coisa, para nós estarmos encerrando, que eu vi muita gente errar feio. Eu vejo muita gente no Japão que entrega a vida para Jesus, ele encontra Jesus, aí a fé dele vai lá em cima, gente, ele fica assim, sabe, ele vira um gigante na fé. E logo em seguida, aí aparece uma proposta de trabalho, de emprego, daquelas bem formidáveis, gente. Tipo, o cara vai ganhar, sabe, 2.000 a hora para trabalhar durante o dia, e tem bônus, isso, aquilo, outro. Ele fala assim, é de Deus esse negócio, é de Deus. E geralmente quando eu vou conversar com essas pessoas, gente, elas acreditam piamente que isso é resposta de oração. Aí eu pergunto para elas assim, mas como é que você vai fazer para vir na igreja? Então, não vou vir mais, vou procurar uma igreja por lá. Só que aí, para onde ele vai, eu sei que lá não existe igreja. Lá não tem o povo de Deus. Lá não tem como ele orar. Lá não tem como ele cuidar da fé dele. Mas ele acredita que é Deus que está abrindo aquela porta para ele. E ele vai. E elas vão, gente. E se perdem. Não é Deus coisíssima nenhuma. Alguns retornam para o Brasil abruptamente, porque agora ele tem a fé em Jesus. Ele acredita que ele vai vencer tudo. Não vai dar certo. Se ele não estiver no lugar certo, se ele não estiver no propósito de Deus, se ele não estiver fazendo o que Deus pediu para ele fazer, pode usar o nome de Jesus, pode usar. Pode orar o quanto quiser. Está fora. Está fora do propósito. Está fora do plano de Deus. Aí não dá certo mesmo. Então a gente precisa urgentemente do discernimento. Para entender se a gente está dentro, ou se a gente está fora, ou se a gente está dando bola fora com o nosso cônjuge, com o nosso filho, na fábrica, no trabalho. A gente precisa dessa ferramenta. Vamos orar, amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor Jeová, Tu és aquele que habita no nosso interior. Tu és aquele que mora em nós. Nós nos tornamos habitação Tua, Espírito Santo. E nós entendemos, ó Santo Espírito de Deus, que para esses dias de tantas complicações, Senhor, de tantas adversidades e de tantos desafios, nós precisamos deste dom operante na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós precisamos discernir, compreender, entender muito bem as situações que têm vindo sobre nós, ó Pai, para que nós possamos entender, Senhor meu Deus, se isso é de cunho espiritual, de cunho emocional, de cunho natural, ou de cunho maligno. Espírito Santo de Deus, nós fazemos esta oração neste momento, repetimos, nos conceda esta graça, nos conceda ter acesso ao discernimento de espírito, para que toda a situação possa ser avaliada, medida, julgada da forma correta, Senhor, para que nós tenhamos o entendimento adequado, para que nós tenhamos a resposta à altura, Senhor meu Deus, da situação, para que nós não venhamos investir, Senhor meu Deus querido, de forma somente natural em todas as coisas, meu Deus, que de repente são de ordem natural, de ordem emocional, de responsabilidades nossas, de nós aplicarmos princípios, de nós compreendermos como funciona, Senhor, todas as coisas. Meu Deus, meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Concede-nos, Santo Espírito de Deus, este dom. Ajuda-nos, Santo Espírito, em cada momento da nossa vida, a lembrarmos desta ferramenta e aplicarmos ela em nossa existência, recebendo direção, recebendo clareza e recebendo vitória para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, nos conceda discernimento em nossas vidas, para entrar e para sair, para falar, para entender, para compreender todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, Espírito de Deus, nos conceda esta ferramenta. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, 30 segundos, não mais do que isso, né? Vamos orar um pelo outro, abençoando a vida um do outro, pedindo que o Espírito de Deus venha sobre
nosso irmão, nossa irmã, operando este dom na vida dele, operando este dom na vida dela. Vamos fazer isso, amém? Vamos orar um pelo outro, abençoe o nosso irmão dessa forma, dessa maneira, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, não fique sem receber oração. Saia do seu lugar. Nós precisamos dessa ferramenta. Nós precisamos dessa ferramenta. Nós precisamos desse discernimento. Nós precisamos compreender todas as coisas, para que a nossa resposta seja uma resposta clara, seja uma resposta lógica. Nós precisamos do discernimento de espírito, para que nós não tenhamos uma postura supersticiosa, irresponsável, negligente às vezes. Nós precisamos, Santo Espírito de Deus, que o Senhor nos conceda o discernimento de espírito. Espírito Santo de Deus, vem esta noite e concede-nos esta ferramenta, para que nós possamos compreender a origem de toda a problemática, para que nós venhamos chegar à raiz de todo o problema, para que nós venhamos entender a natureza de cada dificuldade. Espírito de Deus, nos dê esse entendimento. Espírito Santo, por favor, opera o dom do discernir o Espírito em todas as áreas da nossa vida, para que a sabedoria seja aplicada, para que a oração seja aplicada, para que o nome de Jesus venha a ser invocado de forma correta. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, concede-nos hoje esta graça. Concede-nos hoje esta graça. Assim nós te rogamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nosso ajudador, nosso consolador, nosso guia, nosso ensinador. Nós te agradecemos, ó Santo Espírito de Deus, em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.